Na última aula, a gente conversou sobre seletores de tags, certo? E vimos também seletores de classes. A gente pode selecionar uma tag como um todo e estilizar ela, certo? Como também a gente pode ser mais específico. E aí a gente precisa usar a classe, certo? A gente mostrou a diferença entre selecionar a tag e a classe. E nesta aula vamos conversar sobre outro tipo de seletor, que é o seletor de ID, beleza? Existe o de tag, o class e ID. E aí vamos fazer algumas diferenças entre classes e ID, pois apesar de ser semelhantes, eles têm as suas diferenças. Vamos em nosso código que está aqui, beleza? Eu vou criar aqui a seção de seletores IDs aqui embaixo. Vou mudar aqui para IDs. Vou aqui no meu arquivo index.html e vou criar um ID neste meio H1, beleza? Então, como é que eu faço para criar um ID? A palavra reservada é ID, a mesma coisa do class ID. Ele, entre aspas, deixa o nome que você quer dar. E aí você também segue as regras de nomes da classe, beleza? Se for nome composto, você utiliza o hífen, ok? Então aqui, já que o H1 trata-se de um cabeçalho, eu vou criar aqui cabeçalho. Vou salvar, eu vou copiar esse cara, eu vou no meu style.css e aqui eu vou criar o meu CSS específico para esse ID. Então, para que eu possa selecionar o ID via CSS, eu uso o símbolo de hashtag. Depois, o nome do ID. E aí segue o mesmo princípio, beleza? E aqui eu posso, vamos mudar de cor. Vou ficar aqui um color, deixa eu ver aqui um color legal. Aqui esse Spring Gray. Eu vou salvar o meu arquivo, Ctrl S, e vou aqui no meu browser, copy path, né? Como a gente sabe. Vem aqui, Ctrl V e dá Enter. E veja que o meu arquivo ele foi modificado, certo? Se eu vier aqui, só para vocês verem, e eu tirar essa instrução, ele vai mudar, ó. A cor dele é azul, né? A gente já havia aplicado essa cor azul. E aqui eu volto a aplicar a cor especificamente usando o ID. Visto isso, a gente pode ver que existe um H1 aqui sendo especificado. A gente vem aqui, ó, a gente vê que existe esse blue, né? Então, naquele peso de equivalência, a gente vê que o ID ele sobressai, né? Ele é mais específico. Então, se eu desmarcar aqui, a cor volta a ser azul, beleza? E assim por diante. A gente pode vir aqui, pode apagar essa instrução aqui. Não vamos mais utilizar, pelo menos por enquanto, certo? E aí você pode perguntar, beleza, mas qual é a diferença entre classes e ID? E eu vou te dar uma muito forte, que é o seguinte: a classe ela pode ser repetida várias vezes no código, beleza? Porém, o ID vem de identificação, ou seja, qualquer coisa que é de identificação deve ser único, beleza? Não existe dois números de RGs, não existe dois números de CPFs, existe alguns registros que tem que ser único. Por exemplo, não é recomendado que você faça dessa forma aqui, ó. Pegue esse ID e crie ele novamente, beleza? Isso vai quebrar um padrão da programação, pois este parágrafo ele não é um cabeçalho, ele é um parágrafo, entendeu? Então
O ID vem para deixar hashtag única, beleza? Então só existe aquela tag. Já as classes não. As classes você pode usar elas à vontade, beleza? Outra semelhança, né, de usar ID e usar classes é que é o seguinte, elas vão dar um peso maior naquela questão de especificidade, né, de peso, né? Um é maior que o outro, então o ID sempre será aplicado primeiro, depois será aplicado o elemento inline da tag, depois será aplicado o elemento externo, né? Depois será aplicado o elemento que está na outra página. Então tem essa questão também de especificidade, peso lá que a gente falou na aula passada. Para você entender ainda melhor, por exemplo, lembra que a gente consegue duplicar essa informação no Clash? Por exemplo, se eu quiser que essa cor venha para essa aqui, eu apenas faço isso, ó. Lembra? Apenas isso. Duplico a classe e ele vai recarregar a mesma informação, certo? Porém, se eu fizer isso com ID, se eu colocar o ID aqui, ó, cabeçalho, ele vai carregar também a mesma informação, certo? Porém, se eu vier aqui, ó, e querer criar um ID novamente de cabeçalho para mudar a cor, por exemplo, botar aqui um red, isso não vai funcionar, veja, beleza? Ou seja, eu não consigo fazer distinção entre eles, ou eu aplico uma coisa ou aplico outra. E aqui aplicou o red porque o red é a última linha, então o código ele é interpretado de cima para baixo, então a última linha sempre será superior à linha secundária, beleza? A gente vier aqui, ó, e abrir o código, a gente pode ver isso de maneira bem mais específica. E eu quero dar ênfase aqui a vocês porque geralmente é um tema que causa dúvida. Veja aqui, ó, ele riscou o nosso cabeçalho, né, aqui. Então não funciona. E aí você pode me perguntar, mas Alisson, quando eu vou usar o ID e quando eu vou usar a classe? Bem, o ID você deve repensar e projetar o seu site, ou o seu aplicativo, ou o seu sistema web. Por exemplo, não vai, em alguns casos não vai existir dois cabeçalhos em uma página, entende? Não vai existir, tem coisas que é única da página. Então, para esses elementos que você sabe que vão ser únicos, você usa ID. Para os elementos que você sabe que podem se repetir e que você vai querer carregar o mesmo CSS várias vezes, você usa classe. Simples assim. E se a gente vier aqui na documentação, ó, CSS Reference, também aqui existe muita coisa que você precisa dar uma olhada, né? Bacana. Mas eu quero destacar aqui as pseudoclasses. O que é isso? São classes especiais, certo? Ações que vocês podem que a gente pode estar fazendo com base em uma ação do usuário. Vamos conversar sim sobre isso aqui muito, certo? Mais pra frente. Aí você já pode ir alimentando o conteúdo e olhar, beleza? Por exemplo, vamos só aplicar aqui pra você ver. Deixa eu ir aqui no meu código, por exemplo. A gente está aqui, né? Ó, o meu código ele está aqui e atualmente o meu cabeçalho ele é vermelho, certo? Mas por acaso, se eu quiser que quando o mouse passe nesse item ele mude de cor, a gente consegue fazer isso graças às pseudoclasses. Como é que faz isso? Simples. Eu vou apagar esse comando aqui, eu vou deixar o comando vermelho mesmo. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar aqui, vou usar a hashtag cabeçalho normalmente. Só que para mim usar uma pseudoclasse eu uso 2 pontos. E eu posso usar o comando hover, certo? Hover. E aí eu vou aplicar aqui uma cor por exemplo, preto. Black, preto.
Ou seja, quando o mouse do usuário ele passar no meu componente que contém a classe cabeçalho, a cor vai mudar para preto. Vamos ver? Ó, deixa eu te mostrar. Viu? Então, essas são as pseudoclasses. Eu vou deixar esse link também aqui de referência. Eu te recomendo como dever de casa que você dê uma lidinha nesse documento. Não custa nada. Você pode vir aqui, ó, em traduzir a página. Eu faço muito isso. Tipo assim, eu não vou ser hipócrita pra você dizer que eu manjo de inglês como alguns fazem aí não. E eu sempre uso o tradutor do Google e eu consigo entender algumas coisas, outras que eu não consigo entender, eu pesquiso ainda mais e assim vida que segue até a gente progredir mais nos inglês da vida aí, né? Então é isso aí, por essa hora só, fico por aqui, valeu!